Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu tenho algumas ideias, tipo, eu tava pensando hoje de manhã como que duas coisas, não, a mesma coisa gera duas coisas diferentes. Por exemplo, a dissociação de você com a sua própria mente em alguém, em pessoas da psicologia, elas consideram aquilo como um processo esquizofrênico. Dentro da religião do budismo, aquilo é feito para alcançar a iluminação, o moksha, né, que chamam, se eu não me engano, é assim. É que faz tempo que eu não verifico coisas da filosofia oriental nesse caso. Teve um pouco que eu falei dos cinco agregados lá na questão do budismo, por causa de Aristóteles, eu estava tentando ver semelhanças entre o aristotelismo e o budismo, já que ambos eu vejo bastante lógica, né? Aristóteles, o pai da lógica, e o budismo com a questão toda da espiritualidade, mesmo não precisando de um Deus necessariamente. E eu tive umas ideias, só que agora eu não consigo falar, sei lá, não sei. Eu hoje não tô conseguindo. Parece que é tipo. Ontem eu fiz um podcast de 1 hora. E isso realmente é uma coisa bem difícil, porque é várias ideias durante uma semana, porque eu fiquei 7 dias sem gravar depois daquele ocorrido. E hoje eu falei com a Angélica, hoje eu até comprei uma touca pra ela, porque a labirintite dela tava atacando, como eu falei no Terapia 3 que a labirintite dela ataca, e ela tava num lugar frio, tava tendo que trabalhar num lugar frio, numa parte fria do nosso trabalho. Que é tipo uma porta que tem a porta para os clientes entrar, entendeu? E ela não pôde usar por causa que ela tava com um coque assim, mas sei lá, ela pode usar em casa. E tipo, a questão é aquela questão, velha questão, né? Eu voltei, mas não quero que seja minha. Eu parti só pra ouvir tua despedida. Se eu não for elogiado, eu morro. Flor de quem já partiu não era pra ter sido escrito. Meu melhor improviso foi ter dito eu te amo na frente do espelho de um motel com vista pro infinito. Eu aprendi que eu sou muito bom em lidar comigo mesmo e eu posso ficar feliz sozinho. E isso é bom, só que as pessoas não enxergam isso. Depois de um tempo, quando você percebe que você é um gênio e que todas as pessoas não compreendem o seu processo cerebral, você tende a se afastar. Isso é normal. Aí é tipo um neurotípico, um neurodivergente. Ele se afasta por causa desses determinados acontecimentos. Tá? O que eu tava falando? E aconteceu isso. Ah, e outra coisa, tem umas partes das músicas do Rodrigozinho. Tem umas letras muito boas do Rodrigozinho que eu tava relembrando da época que eu ouvia bastante. Tipo, não é você, mas que tal só mais uma noite? Não é você, mas que tal só você por hoje? Não é você, mas que tal só aqui pra sempre? Só você pra sempre aqui. Ou seja, ele tá falando, tipo, tá, no caso do amor contingente. Talvez não seja você o amor da minha vida, mas que tal você aqui comigo só para sempre? Que tal você aqui até o tempo que durar, até que seja eterno enquanto dure, né? Do Vinícius de Moraes. Cadê? Ai, eu vou ter mais. Ah, aquela parte que eu falei, que é da música Flow de quem já voltou, mas não por você. Aquela outro eu, que não é você, mas que tal só mais uma noite. Cadê? Lembra da última vez, né? Morri amando vocês. Aqui ele fala, talvez amor no fim. Preciso em mim vencer. Eu acho que precisei me vencer. Esse caminho aqui é tão difícil. Cadê?
E benção custando caro e é vida oceano e tudo lembrando Bauman, né? Bauman, o sociólogo, que parte da filosofia, né, marxista, fala dos tempos líquidos, ou seja, vida oceano, tudo lembrando Bauman, né? Falando que as relações estão cada vez mais prejudicadas. É um diagnóstico que o Bauman faz da sociedade como um todo. Cadê cortinas de fumaça feitas para casas enevoadas? Uou, que massa. É a parte que ele fala: tem horas que aceito que você se foi, tem horas que aceito que também já fui. Cadê? Qual que é a última? Ah, veja meu amor, contradição. Eu negar quem sou é uma parte de mim, e eu me aceitar é a minha oração. Tá vendo? É uma premissa, parece que é uma premissa circular, porque ele tá falando: veja meu amor, contradição. Eu negar quem sou é uma parte de mim, ou seja, quando eu nego aspectos da minha personalidade, isso é uma parte de mim. Eu negar quem eu sou. Eu negar quem eu sou é uma parte de mim, e quando eu me aceito, essa é a minha oração. Ou seja, esse é o meu processo mental, espiritual de entender quem eu sou a partir do momento que eu nego quem eu sou. Sabe, aquela música do Legião Urbana, o Teatro dos Vampiros? Eu não sei quem eu sou, eu só sei o que eu não gosto. Ou seja, eu me defino a partir de coisas que não me definem. Quando eu sei o que eu não sou, eu posso saber o que eu posso ser, sei lá. Acabou por hoje. Ah, lembrei de uma história que aconteceu hoje às 7 da manhã, que eu acordei para ir pro meu trabalho e do nada surge um barulho evocando direto da pia do meu banheiro. E quando eu vou ver, sai um rato gigante. O bicho, eu não sabia que rato poderia ser desse tamanho. Do que ele se alimenta, né? Aí eu tive que sair atrás do bichano. Brincadeira, não é bichano não, é camundongo. Eu não sei a classificação dos ratos. Deve ser camundongo mesmo. E aí eu vesti meu sapato, esperei ele tentando voltar, tipo, cadê? Aí onde eu volto? Aí ele foi correndo lá pra trás da geladeira e dei uma puta bicuda na geladeira e ele ficou atrás do lixo. Aí depois ele começou a correr, voltou pro quarto, aí ele foi pra trás do computador. Aí eu falei, porra, não posso agir com tanta violência para cima do computador. E eu tentei afastar ele, aí ele correu de lá. Ele ficou tentando procurar um buraco para ele entrar e ir embora, não conseguiu. Aí ele correu e eu pisei no bucho dele. Aí ele gritou, sei lá. Aí ele pegou e entrou dentro de um sapato. Aí eu peguei o sapato com a mão, né? Levei lá pra fora, pisei, aí ele quis sair. Aí eu matei ele e espirrou sangue. Aí eu fui contar isso no meu trabalho e uma fiscal ficou puta comigo, foi reclamar. Aí eu comecei a dar risada na cara dela. Ai meu Deus, eu não sei se eu ri de nervoso, eu não sei se eu ri. É porque eu gosto de rir. E hoje eu tava muito feliz. Aí aconteceu isso, aí eu falei, puto, o ser humano é um filho da puta, mano. Se eu pudesse, eu matava ela. Se eu pudesse, eu degolava. Se não tivesse nada dessas coisas de prisão, essas porra. Porque o ser humano é um filho da puta, ele tem que morrer, tem que acabar, tem que ser dizimado. Jesus tem que voltar pra eliminar o ser humano que é uma desgraça, um câncer ambulante, filho da puta do caralho. Eu odeio a humanidade e puta que pariu. Só um pouquinho de ódio. Um ódio totalmente desproporcional que eu sinto. Mas esse momento eu me associei com o meu próprio pensamento. Mas eu não sou minha ideia de fim do mundo. Eu tive algumas ideias interessantes, só que foi perdendo. Conforme o dia foi passando, eu esqueci de anotar. Tá, outra coisa. Puta que pariu.
Ah, eu tô vendo um negócio aqui, ó. Pera aí. Eu vou. Casa da vovó. Aí eu pedi pro chat GPT Tumbras ele me explique de maneira entendível para um ignorante em lógica como funcionam os raciocínios dedutivo, dedução, indutivo, indução, abdutivo, abdução. É, o dedutivo se refere às premissas universais e o intuitivo às premissas particulares. Eu perguntei. Aí, claro, vou explicar de forma simples. Raciocínio dedutivo é quando partimos de premissas universais. Deixa eu ver. Dedutivo foi o que eu falei. Premissas universais ou gerais para chegar a uma conclusão específica. Ou seja, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também será verdadeira. Por exemplo, se sabemos que todos os mamíferos são animais e que os elefantes são mamíferos, então concluímos que os elefantes são animais. Raciocínio indutivo. Nesse caso, partimos de premissas particulares ou específicas para chegar a uma conclusão mais geral. Caralho, aí é difícil, né? Você dizer. A conclusão não é necessariamente verdadeira, mas é provável com base nas premissas observadas, por exemplo. Se observamos vários dias seguidos em que chove, podemos concluir indutivamente que provavelmente choverá amanhã, novamente no próximo dia. Raciocínio abdutivo é semelhante ao raciocínio indutivo, mas envolve a inferência da melhor explicação para determinado acontecimento, no caso fenômeno, né? É um tipo de raciocínio mais subjetivo e baseado em suposições. Por exemplo, se encontramos pegadas de um animal no jardim, podemos abduzir que provavelmente o animal passou por ali, mesmo sem ter visto o animal. Faz sentido, realmente. Provavelmente esses raciocínios nem todos são fundamentalmente apodícticos, depende do que da proposta, né, que está articulando ou conjecturando para determinada ideia, então cada um serve para um determinado momento, né? Mas é interessante pensar, bom, o dedutivo é quando premissas universais são colocadas para uma conclusão específica, e indutivo quando premissas particulares são colocadas para conclusões gerais. E o outro se eu não me engano, aquela questão do cisne. Pera aí. Perguntei se o argumento do cisne é um raciocínio abdutivo. Aí ela falou: sim, o argumento do cisne negro é um exemplo de raciocínio abdutivo. Neste exemplo, podemos observar uma série longa de cisnes brancos ao longo do tempo. Com base nesses exemplos particulares, e concluímos indutivamente que todos os cisnes são brancos. Ou seja, não é abdutivo, e sim indutivo. Você induz a coisa. A partir de premissas particulares, concluímos algo geral. Caralho, sei lá. Eu tava pensando em que toda filosofia é um desdobramento da ontologia, já que toda filosofia se baseia na realidade, ou na falta dela, ou na inexistência dela, ou na subjetividade ou objetividade da própria realidade. Eu tava fazendo umas perguntas ontem muito top em relação a aminoácido, FOXP2 e várias coisas. Deixa eu verificar se eu sei lá. Eu perguntei assim para o ChatGPT: o metabolismo é uma função do organismo para melhorar o seu desempenho, decompondo ou quebrando proteínas e criando aminoácidos com base nas instruções contidas nos genes? Aí ele disse: sim, o metabolismo é um conjunto de processos químicos que ocorrem no organismo para converter nutrientes em energia e em substâncias essenciais para o funcionamento do corpo, como os aminoácidos. No caso, tem
a coisa de quebrar proteínas para gerar ATP e aminoácidos. A quebra de proteínas em aminoácidos é um dos processos metabólicos importantes para a síntese de novas proteínas e para fornecer energia ao organismo. Esses processos são regulados por instruções genéticas que determinam, por exemplo, a produção de enzimas responsáveis por catalisar as reações metabólicas. Assim, o metabolismo é fundamental para a manutenção da saúde e do bom funcionamento do organismo. Vou perguntar, o metabolismo está envolvido no sistema imune? Como essas, como esses aminoácidos se relacionam com o ATP, ou seja, adenosina trisfosfato? Na célula está contido todas as instruções necessárias para criar um novo corpo? Vamos perguntar. Quando ele falou que o metabolismo é um conjunto de processos químicos que ocorrem no organismo. Ai, eu esqueci o que eu ia dizer. Ah, deixa. Sim, o metabolismo desempenha um papel crucial no sistema imunológico. A produção de energia de compostos essenciais para a resposta imune, como citocinas, e anticorpos, depende do correto funcionamento do metabolismo. Por exemplo, os aminoácidos são necessários para a síntese de proteínas do sistema imunológico, como os anticorpos. Eu acho que essa síntese de proteína depende do RNA, né? Que é o ácido ribonucleico. No caso, o RNA mensageiro, para decodificar. Tem aquela quebra de proteína. É o quê? O dogma central, eu esqueci. Os aminoácidos também estão envolvidos na produção de ATP, que é a principal molécula de energia utilizada pelas células. Durante o metabolismo, os aminoácidos podem ser convertidos em intermediários metabólicos que são utilizados nas vias de produção de ATP, como o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. Sabia que a mitocôndria era geradora de ATP. Eu sabia há muito tempo. Quanto à questão das instruções genéticas para criar um novo corpo, todas as informações necessárias para gerar um organismo completo estão contidas no material genético das células, o DNA, por meio de processos como a transcrição e tradução. As instruções contidas no DNA são utilizadas para produzir proteínas e outras moléculas essenciais para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. Cada célula contém toda a informação genética necessária para criar um novo corpo, mas a expressão dos genes, e o funcionamento global do organismo são regulados por uma variedade de fatores internos e externos. Ontem eu estava fazendo perguntas sobre a área de Broca, a área de Wernicke, sobre o córtex pré-frontal esquerdo, que são partes responsáveis pela fala interna, o monólogo no caso, né? Tá, eu vou fazer bastante pergunta aqui e eu volto quando ele me responder todas. Uau! Tá, voltando. Qual a relação dos aminoácidos com a nossa estrutura morfológica e por que nos diferenciamos dos chimpanzés em dois aminoácidos e como isso diferencia tanto os nossos organismos e intelectos? A relação dos aminoácidos com a nossa estrutura morfológica está relacionada à sua função na síntese de proteínas, que são moléculas essenciais para a estrutura e função das células e do tecido do nosso corpo. Os aminoácidos são blocos de construção de proteínas, e diferentes sequências de aminoácidos resultam em diferentes proteínas, que por sua vez desempenham diversas funções no organismo.
Quanto à diferença entre os chimpanzés e os humanos em dois aminoácidos, isso se refere à mudança específica do DNA no DNA que resultaram em diferenças nas sequências de aminoácidos de proteínas importantes para o desenvolvimento e funcionamento do cérebro humano. Uma das mudanças está relacionada ao gene FOXP2, que está envolvido na linguagem e na comunicação. Essa diferença nos aminoácidos e nas proteínas correspondentes podem ter contribuído para a evolução do nosso cérebro e do nosso intelecto, que são características que nos distinguem dos chimpanzés. A complexidade da linguagem, a capacidade de linguagem complexa, raciocínio abstrato e cultura são atribuídos exclusivos dos seres humanos, e essas diferenças genéticas podem ter desempenhado um papel importante na evolução dessas características únicas. No entanto, é importante ressaltar que a evolução humana é um processo complexo que envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Tá. Como exons e as estonas regulam as características genotípicas e fenotípicas? É a minha pergunta. Os exons e as estonas desempenham. Ah, tá. Os exons são as regiões dos genes que contêm as informações necessárias para a síntese de proteína. Durante o processo de transcrição, os exons são traduzidos em proteínas que desempenham diversas funções no organismo. A combinação dos diferentes exons em um gene pode resultar em diferentes isoformas de proteínas, o que contribui para a diversidade funcional das proteínas e para a complexidade fenotípica dos organismos. Por outro lado, as estonas são proteínas estruturais que estão envolvidas na compactação do DNA e na regulação da expressão gênica. As estonas formam complexos com o DNA, conhecidos como nucleossomas, que ajudam a organizar e compactar um material genético dentro do núcleo da célula. Além disso, modificações nas estonas, como acetilação, metilação e fosforilação, podem influenciar a acessibilidade do DNA e a expressão dos genes. Ou seja, toda aquela questão de predisposição genética, sabe? Quando o gene se expressa. Dessa forma, tanto os exons quanto as estonas desempenham papéis cruciais na regulação da expressão gênica e, consequentemente, na determinação das características genotípicas e fenotípicas dos organismos. As alterações nos exons, tais como mutação que afetam a sequência de aminoácidos das proteínas codificadas, podem resultar em mudanças nas características fenotípicas dos organismos. Da mesma forma, modificações nas estonas afetam as expressões de genes específico, pode levar a fenotipo diferente. Esses processos regulatórios complexos permitem a resposta adaptativa dos organismos ao ambiente e contribuem para a diversidade genética e fenótipica das espécies. Caralho. Eu pedi, me explique sobre neurolinguística, fale sobre a área de Broca e de Wernicke, onde elas estão localizadas, e o papel do córtex e outras áreas na comunicação de monólogo. A neurolinguística é um campo interdisciplinar que combina as áreas de neurociência e linguística para estudar o cérebro, processa e produz a linguagem. Duas áreas cerebrais importantes no processamento da linguagem são a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca está localizada no hemisfério esquerdo do cérebro, mais especificamente na região do córtex frontal. Esta área está envolvida na produção da fala e na fluência verbal. Lesões na área de Broca podem resultar em dificuldades na produção da linguagem, como o agramatismo, dificuldade em formar frases gramaticais, anomia, dificuldade em lembrar palavras, e
dismetria, dificuldade em articular os sons da fala. Já a área de Wernicke está localizada no córtex temporal posterior do hemisfério esquerdo. Esta área é responsável pela compreensão da linguagem falada e escrita. Lesões na área de Wernicke podem resultar em dificuldades de compreensão de linguagem, como a afasia de Wernicke, caracterizada pela produção de discurso fluente, porém incoerente e com falta de compreensão do significado das palavras. Ou seja, é o que eu faço, eu tenho um problema na área de Wernicke. Tô brincando. Além das áreas de Broca e Wernicke, outras regiões do cérebro também desempenham papéis importantes na comunicação durante o monólogo. O córtex motor primário está envolvido na produção dos movimentos articulatórios da fala, enquanto o córtex auditivo e áreas associadas como o giro supramarginal estão envolvidos na percepção e processamento auditivo da linguagem. O córtex pré-frontal é responsável pela regulação e planeamento da fala, garantindo a coerência e organização do discurso durante um monólogo. Além disso, regiões como o giro temporal superior e o córtex parietal estão envolvidos na integração de diferentes informações linguísticas e contextuais para a compreensão e produção da linguagem. Desta forma, a comunicação durante um monólogo é um processo complexo que envolve a interação de múltiplas regiões do cérebro, cada um desempenhando funções específicas para a produção e compreensão da linguagem. Tá. Eu tinha uma pergunta para fazer, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não lembrei o que eu queria perguntar, aí eu fiz outras perguntas, tá? Antes. Como ocorrem inúmeras variações ondulatórias na luz e ao mesmo tempo minha visão vê tudo perfeito sem modificações? A forma que percebemos o mundo ao nosso redor é resultado de um complexo processo de processamento de informação realizado pelo nosso sistema visual. A luz é composta por ondas eletromagnéticas que podem variar em comprimentos de ondas, intensidade e polarização. Aí, vou espirrar. Peraí. Nossa, odeio quando isso acontece, que sente vontade de espirrar e não espirra. Quando essa luz atinge os nossos olhos, ele passa por diversas etapas de processamento antes de ser interpretado pelo cérebro como uma imagem coerente e nítida. Os olhos possuem estruturas especializadas como a córnea, o cristalino e a retina que funciona em conjunto para focar a luz que entra no olho e forma uma imagem nítida na retina. Se eu não me engano, a retina é que transduz, né? Faz do estímulo luminoso um estímulo elétrico para o cérebro interpretar. A retina contém células sensíveis à luz, os fotorreceptores, cones e bastonetes. Os cones responsáveis, no caso, pela visão tricromática, né? E os bastonetes por preto e branco e variações de intensidade neles. Continuando a leitura, que convertem... Ai, meu Deus do céu! Que convertem em sinais elétricos que são transmitidos ao cérebro através do nervo óptico. No cérebro, esses sinais elétricos são processados por áreas como o córtex visual, que é responsável pela interpretação das informações visuais. O córtex visual possui neurônios especializados em detectar diferentes características visuais, como cor, forma, movimento, profundidade e entre outras. Quando a luz apresenta variações ondulatórias, como diferentes comprimentos de onda ou intensidades, os fotorreceptores da retina podem responder de maneira diferenciada a essas variações. No entanto, o cérebro é capaz de integrar essas informações processadas de forma simultânea e combiná-las para formar uma imagem equilibrada e coerente. Caralho, que foda, mano! O cérebro, ele pega todos esses estímulos malucos e compacta, faz uma síntese empírica. Puta que pariu, que foda! É importante ressaltar que o sistema visual humano é extremamente sofisticado e adaptável, sendo capaz de
a fazer ajustes automáticos para garantir uma percepção precisa do ambiente, mesmo diante de variações na luz, por exemplo, o ajuste da pupila em resposta à luminosidade do ambiente e o processamento de adaptação visual que ocorre em ambientes diferentes, cores de luz, são mecanismos que contribuem para a percepção visual consistente e precisa. Eu tinha visto que se você transferir células do seu dente pro olho, eu não lembro o que era, mas é pessoas que têm cegueira, ou seja, que o cérebro dela, que não é um conectivo entre a retina e o nervo óptico, no caso, né? Eu não lembro exatamente, mas a pessoa faz reconstruir células e em média de 1 ano a pessoa volta a enxergar, sabe? Não sei como funciona. Eu tinha visto por cima, tá? Eu perguntei como o FOXP2 se relaciona com os aminoácidos, o quão importante é a anatomia para a questão do intelecto. O gene FOXP2 está relacionado com a linguagem e a comunicação complexa em humanos e outros primatas. Ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento neural, na plasticidade cerebral, envolvidos na aquisição e produção de fala. Mutação no gene FOXP2 tem sido associada a distúrbios de linguagem e dificuldade de comunicação em humanos. Em relação aos aminoácidos, o gene FOXP2 codifica uma proteína que atua como um fator de transcrição, controlando a expressão de outros genes envolvidos no desenvolvimento cerebral e na comunicação neural. A composição dos aminoácidos que compõem a proteína FOXP2 é essencial para a função adequada, uma vez que mutações ou alterações nos aminoácidos podem afetar a estrutura e a função da proteína, comprometendo sua capacidade de regular genes relacionados à linguagem. Sobre o intelecto sobre a relação entre anatomia e intelecto, é importante ressaltar que o cérebro humano é um órgão complexo e altamente especializado, sendo responsável por processar informações, controlar funções corporais e regular o comportamento humano. A anatomia do cérebro, incluindo sua estrutura, conectividade neural e plasticidade, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento intelectual e cognitivo. Alterações na anatomia cerebral e variações no tamanho e na organização de regiões específicas do cérebro podem influenciar a sua capacidade cognitiva e o funcionamento intelectual de um indivíduo. Por exemplo, estudos mostram que certas regiões do cérebro estão associadas a funções específicas, como a área de Broca relacionada à produção da fala e a área de Wernicke relacionada à compreensão da linguagem. Além disso, a plasticidade cerebral, que se refere à capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais em resposta a estímulos ambientais e experiências, desempenha um papel crucial no desenvolvimento intelectual. A plasticidade cerebral permite a aprendizagem, a aquisição de novas habilidades e adaptação a mudanças no ambiente, sendo fundamental para o desenvolvimento cognitivo ao longo da vida. Tá. Caralho, vai dar muito tempo. O que a rede de modo padrão e executivo fazem para a linguagem externa? Caralho, por que eu perguntei linguagem externa? Qual a diferença de linguagem e idioma? Eu não entendi por que eu falei linguagem externa. Eu devia ter falado interna, no caso, né? A rede de modo padrão e a rede executiva são dois sistemas cerebrais que desempenham papéis diferentes no processamento da linguagem. A rede de modo padrão é composta por conjunto de regiões cerebrais que são ativados em repouso ou durante tarefas que envolvem pensamentos internos, imaginação, memória autobiográfica e processos de autorreferência. Esta rede é responsável pelo processamento de informações internas e autorreferenciais e parece estar envolvida no processamento de situações conhecidas e na autoconsciência.
Por outro lado, a rede executiva é responsável pelo controle cognitivo, planejamento, tomada de decisão e resoluções de problemas. Ela é ativada durante tarefas que exigem foco, atenção seletiva, memória de trabalho, processamento de informações externas, como a linguagem falada e escrita. Quando se trata da linguagem externa, como a fala e a escrita, ambas as redes desempenham papéis complementares à rede executiva, que se envolve no processamento ativo e na produção da linguagem, garantindo a compreensão e expressão correta das palavras e frases. Por outro lado, a rede de modo padrão pode ser ativada pelo processamento por, para processar aspectos emocionais, contextuais e pessoais da linguagem externa, contribuindo para a interpretação e a relação da informação linguística com experiência anteriores e conhecimento prévio. Em relação à diferença entre língua, linguagem e idioma, língua refere-se a um sistema de comunicação verbal complexo e estruturado, composto por sons, palavras, gramática e sintaxe e específicas. A linguagem é um sistema universal presente em todas as culturas humanas e é a base da comunicação verbal entre indivíduos. Eu acho que no caso na linguística, né? Língua é algo responsável pelo sujeito, pelo falante, né? É algo subjetivo, é algo mais do sujeito do que algo universal. A linguagem, eu acho que, sei lá, talvez eu esteja falando muita merda. Peraí. Linguagem é um conceito mais amplo que engloba não apenas a comunicação verbal, mas também a comunicação não verbal, gestos e expressões faciais, linguagem corporal e outras formas de expressão humana. A linguagem inclui a capacidade humana de se comunicar, expressar pensamentos, sentimentos, interagir com outros seres humanos de maneira diversa. Idioma se refere a uma variedade específica de uma língua caracterizada por diferenças regionais, culturais e sociais. Um idioma é uma forma particular de uma língua falada por um grupo específico de pessoas em uma determinada região geográfica. Por exemplo, o português é uma língua. O português brasileiro é um idioma específico dentro dessa língua, com suas próprias variações vocabulares, gramaticais e fonéticas. Eu queria perguntar na questão da linguística. Na linguística, como se vê a questão da língua, linguagem e idioma? Nossa, eu fiz muita pergunta, vai demorar muito. Ai, meu Deus do céu. Tá. Na linguística, a língua se refere a um sistema de comunicação verbal utilizado por uma comunidade linguística específica, tá? Cada língua possui um conjunto de regras gramaticais, vocabulários, fonologia e sintaxe que são compartilhados pelos falantes dessa língua. Exemplo de línguas inclui um português, inglês, espanhol, francês, entre outros. A linguagem é um conceito mais amplo e abrangente, tá bom? Fala, escrita, só tá repetindo. O idioma é muitas vezes de forma intercambiável com o termo língua, mas em um sentido mais restrito, o idioma se refere a um dialeto ou variante específica de uma língua, por exemplo, tá. Ele só repetiu o que era, mas eu tinha ouvido outra coisa quando eu estava vendo sobre o curso introdutório da linguagem do Ferdinand Saussure. Tá bom. Já foi. Me fale sobre o dogma central e os gradientes de prótons e nêutrons no organismo.
O dogma central da biologia molecular é um conceito fundamental que descreve o fluxo de informação genética dentro de uma célula. Foi proposto por Francis Crick em 1958 e postula que a informação genética contida no DNA é transcrita em RNA mensageiro RNA, mRNA, e em seguida traduzida em proteínas. Este processo ocorre em três etapas principais: replicação do DNA, ou seja, meio que o processo catalisador dele, né, de se multiplicar, eu acho. Transcrição do DNA em RNA e tradução do RNA em proteínas. Caralho, ou seja, o RNA, uma parte da célula vira proteína, ela se trans... Tipo assim, quando algo passa por dentro do seu corpo, ela vira ela vira você, vira orgânico, né? Você transforma aquelas coisas em coisas orgânicas, o material genético envolve aquilo. Peraí. Tá, continuando. Eu parei na e tradução do RNA em proteínas. Basicamente, o dogma central da biologia molecular descreve o caminho unidirecional do fluxo de informações, ou seja, do DNA para RNA e finalmente para as proteínas. Já em relação aos gradientes de prótons e nêutrons no organismo, é importante esclarecer que prótons e nêutrons são partículas subatômicas presentes nos átomos. Os prótons têm carga positiva, enquanto os nêutrons não possuem carga, são neutros. Em relação aos gradientes de prótons, em que estes desempenham um papel crucial no funcionamento das células. Por exemplo, gradientes de prótons são utilizados na cadeia de transporte de elétrons nas mitocôndrias para gerar ATP, trisfosfatos de adenosina, que é a principal forma de energia utilizada pelas células. Além disso, gradientes de prótons são essenciais na absorção de nutrientes pelas células no organismo, de íons e na regulação do pH intracelular. Quanto aos nêutrons, eles estão presentes no núcleo do átomo e não possuem carga elétrica, sendo responsável por conferir estabilidade ao núcleo atômico. Os nêutrons não desempenham um papel direto nos processos bioquímicos das células, mas são fundamentais para a estrutura dos átomos e para a estabilidade dos elementos químicos. Estabilidade. Espera, tá. A minha outra pergunta. Me fale sobre como a variação na permeabilidade da membrana está relacionada com a parte intracelular e intercelular. A variação na permeabilidade da membrana celular está diretamente relacionada com a comunicação entre a parte intra e intercelular. A membrana celular é uma estrutura semipermeável que regula a passagem de substâncias entre o meio e extracelular, mantendo a homeostase celular. Quando a permeabilidade da membrana varia, isso pode afetar diretamente a comunicação molecular e através de substâncias entre a parte interna e externa da célula. Por exemplo, em processos como os gradientes de íons e a transmissão de sinais, a modificação na permeabilidade da membrana pode influenciar a entrada ou saída de substâncias importantes para a comunicação celular. Além disso, a variação na permeabilidade da membrana também pode afetar a capacidade da célula de interagir com o ambiente externo, permitindo a absorção de nutrientes essenciais a ele e a eliminação de ruídos metabólicos, de resíduos metabólicos e a resposta a estímulos ambientais. Eu acho que quando ele se refere à eliminação de ruídos, de caralho, a eliminação de resíduos metabólicos refere-se ao sistema excretor e o sistema urinário. Eu posso estar falando merda, mas eu não sou médico, tá bom? É só para avisar. Em resumo, tá bom? Foda-se.
ele sempre... Como Freud fala sobre sonhos, além das questões de deslocamento e condensação, explique elas também. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, desenvolveu uma teoria sobre as contribuições de sonhos mais conhecidas e influências da psicologia. Para Freud, os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Não, estrada real. Ou seja, são manifestações simbólicas dos desejos inconscientes e dos conflitos psíquicos. Freud identificou dois princípios fundamentais que regem o funcionamento dos sonhos: o princípio de deslocamento e o princípio de condensação. O primeiro princípio refere-se ao fenômeno em que elementos perturbadores ou ameaçadores do conteúdo dos sonhos são substituídos por elementos menos perturbadores ou mais neutros. Seria tipo o que? Um eufemismo? Não sei. Isso permite com que os desejos e os conteúdos inconscientes possam se manifestar de forma disfarçada e simbólica. Já o princípio de condensação ocorre quando vários elementos inconscientes são combinados ou condensados em um único elemento no sonho. Freud elaborou a ideia de conteúdo manifesto e conteúdo latente dos sonhos. O conteúdo manifesto é o que realmente é percebido pelo sonhador, enquanto o conteúdo latente é o significado simbólico e oculto por trás do conteúdo manifestado. Para Freud, os sonhos são formados por meio de processos de transformação e distorção das representações latentes e conteúdos manifestos, na verdade. Além disso, Freud também destacou a importância dos sonhos na revelação dos desejos íntimos, não dos desejos reprimidos, na expressão dos conflitos internos e na resolução simbólica de questões psíquicas. Para Freud, os sonhos são uma forma de expressão do inconsciente e na ferramenta essencial para a compreensão da mente humana. Tá, o que é gênero e espécie na biologia moderna e como pautas políticas se apropriaram desses termos, como sexualidade e identidade de gênero. Tá, espécie na biologia, uma espécie é definida como um grupo de organismos que se reproduzem entre si, gerando... como é que é a definição do Darwin? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Espécie é um grupo de organismos que possuem características mútuas, que podem deixar descendentes férteis, é algo parecido, algo assim, é essa definição, né? Um grupo de organismos que compartilham características entre si e podem se reproduzir entre si, deixando descendentes férteis. Em termos mais simples, uma espécie é um grupo de seres vivos capazes de se reproduzir e produzir descendentes férteis. A classificação das espécies é fundamental para a compreensão da diversidade biológica e da evolução das diferentes formas de vida. Gênero. O termo gênero na biologia moderna se refere a uma unidade de classificação taxonômica acima do nível de espécie. Acima? Não entendi o porquê, tipo, taxonômica no caso da classificação, né, do nomeamento das espécies. E o gênero é uma parte específica, a espécie é o todo, eu acho, né? Ele é utilizado para agrupar espécies semelhantes em categorias mais amplas facilitando a organização e estudo da diversidade biológica. No entanto, fora do contexto biológico, os termos gênero e espécie são frequentemente utilizados em pautas políticas relacionadas à sexualidade e identidade de gênero. Nesse sentido, a discussão sobre gênero vai além da sua definição biológica e se refere a construções sociais, culturais e identitárias associadas aos papéis, normas e expectativas de gênero na sociedade.
Sexualidade refere-se à orientação sexual que uma pessoa tem em relação a outras, podendo ser heterossexual, homossexual, bissexual, entre outros. A orientação sexual de uma pessoa não está necessariamente ligada ao seu gênero biológico. A identidade de gênero refere-se à forma como uma pessoa se identifica em relação ao seu gênero, independente do seu sexo biológico com o qual nasceu. Por exemplo, uma pessoa pode se identificar como homem, mulher, não binária, entre outras identidades. Tá bom? Crie o argumento mais imbatível a favor da existência de Deus. Tá. Tá. Ele falou: o argumento cosmológico pode ser apresentado de forma resumida da seguinte maneira: o universo teve um início conhecido como Big Bang, que marca o surgimento do espaço, tempo e matéria, que é a mesma coisa, no caso, né? Matéria e energia é a mesma coisa, tempo e espaço é a mesma coisa. Tudo o que começa a existir tem uma causa. Como o universo teve um início, deve ter uma causa para a sua existência. Essa causa primordial do universo deve ser algo eterno, não causado, autossuficiente, capaz de trazer tudo à existência. Essa descrição se encaixa perfeitamente na definição de Deus. É uma coisa bem motor imóvel aristotélico, né? Portanto, a existência de Deus é a explicação mais coerente e plausível para a existência e a origem do universo. Tá. Tem uns argumentos morais e tal. Tá. Ai, me diga coisas da biologia, algo que ninguém sabe. Aí, como assistente virtual, estou sempre buscando informações atualizadas e relevantes para oferecer aos usuários. Portanto, no entanto, eu não posso garantir que possuo conhecimento de fatos biológicos completamente desconhecidos, pois meu banco de dados é construído, tá. Oxe, porra, era só dizer alguma coisa. A preservação. Eu perguntei como funciona a preservação neuronal. Existe uma reprogramação para manter os neurônios perdidos, converter células glias em neurônios. A preservação neural é um processo complexo que envolve a manutenção e proteção dos neurônios. As células nervosas responsáveis pela transmissão de sinais do cérebro e no sistema nervoso, infelizmente, os neurônios perdidos normalmente não podem ser regenerados ou substituídos no cérebro adulto de forma natural. Ou seja, vamos usar cogumelos. No entanto, algumas pesquisas indicam que é possível reprogramar células glias, que são células de suporte do sistema nervoso, em neurônios funcionais. A reprogramação de células glia em neurônios uma área de estudo promissora na neurociência e na medicina regenerativa. A técnica envolve a manipulação genética ou química das células glias para induzi-las a se diferenciarem em neurônios. Isso pode ser feito através da ativação de fatores de transcrição específica ou modificação epigenética das células. Embora ainda esteja em fase experimental, estudos têm demonstrado sucesso na conversão de células glia em neurônios em modelos animais em laboratório. Essas abordagens poderiam ter aplicações promissoras no tratamento de doenças neurodegenerativas, lesões cerebrais e outros distúrbios do sistema nervoso que envolvem a perda de neurônios. Tá. Me explique sobre diversas áreas cerebrais e suas funções, etc. Córtex frontal localizado na parte. Nossa, vai dar uma hora isso aí. É localizado na parte frontal do cérebro. O córtex frontal é responsável por funções executivas como planejamento, tomada de decisão, controle emocional e comportamento, memória de trabalho e a capacidade de atenção, ou seja, pessoas com TDAH têm um probleminha com o córtex frontal. Córtex parietal, situado logo atrás do córtex frontal, o córtex parietal desempenha um papel importante na integração sensorial, processamento de informações espaciais e percepção do corpo e atenção.
córtex occipital, localizado na parte posterior do cérebro, ou seja, onde atrás da parede está situado. O córtex occipital é responsável pelo processamento visual, permitindo a interpretação de estímulos visuais e a formação de imagens mentais. Córtex temporal, encontrado nas laterais do cérebro. O córtex temporal desempenha funções relacionadas à audição, memória auditiva, processamento da linguagem e reconhecimento facial. Ou seja, sabe, todas as partes especificamente responsáveis, tipo, pela linguagem estão contidas nessas áreas específicas. Essa divisão de 4 partes cerebrais fazem... Tem também, tipo, o telencéfalo, que é a parte superior, acima, o mesoencéfalo, o diencéfalo, essas coisas. Cerebelo, localizado na parte posterior do cérebro, abaixo do córtex occipital. O cerebelo é responsável pelo controle motor refinado, equilíbrio, coordenação de movimentos e aprendizado motor. Se eu não me engano, é o cerebelo que tem uma parte. Tem uma parte que é o trato córtico-espinhal, que conecta a medula espinhal com o encéfalo, né? Que significa enkephalos, ou seja, dentro do crânio, no grego, né? Tem uma parte que interliga, né? O tronco encefálico, se eu não me engano, é uma parte que interliga o cerebelo e a medula espinhal. Eu posso estar falando merda. É que eu não sou formado em medicina e eu só tô falando coisas que vêm na minha cabeça. Hipocampo, localizado na região do lobo temporal, o hipocampo desempenha um papel crucial na formação e consolidação da memória, especialmente da memória de curto prazo para o longo prazo. O sistema límbico, né, que é a parte do cérebro emocional. Quando a gente está apaixonado, o sistema límbico fala bem mais alto do que o córtex pré-frontal, que diz de maneira responsável o que você deve fazer. Ele meio que inibe, né? De certa forma. Tálamo, atuando como um centro de retransmissão no cérebro. O tálamo recebe e direciona informações sensoriais para áreas cerebrais apropriadas, desempenhando um papel crucial na percepção sensorial e atenção e consciência. Tá? Última. Nossa, eu buguei o chat GPT que ele ficou sem responder, mas ele respondeu depois. Eu perguntei assim, última pergunta. Como funciona a consumação de um estímulo externo? O meu corpo, o sistema nervoso periférico, informa meu cérebro, sistema nervoso central, através das vias aferentes, e meu cérebro já nota aquele estímulo e dá a resposta, ou ele necessita reenviar para o local da dor pelas vias eferentes para o corpo entender o que aconteceu. Aí ele me respondeu: quando ocorre a recepção de um estímulo externo pelo corpo, como por exemplo a sensação de dor, o sistema nervoso periférico é responsável por transmitir essa informação ao sistema nervoso central através das vias aferentes. Tá, eu falei certo? Falei, né? O sistema nervoso através das vias aferentes, e meu cérebro já, ou seja, do sistema nervoso informa do sistema nervoso periférico para o cérebro, para o sistema nervoso central, das vias aferentes, ou seja, do corpo até o cérebro. Tá, eu acertei, foda-se. É que eu sempre esqueço isso. As vias aferentes são responsáveis por enviar informações sensoriais do corpo para o cérebro, permitindo que o cérebro processe e interprete esse estímulo.
Uma vez que o cérebro recebe essa informação, ele é capaz de reconhecer a sensação de dor e iniciar uma resposta adequada. Em muitos casos, o cérebro é capaz de enviar uma resposta imediata através das vias eferentes, que são responsáveis por transmitir informação motora dos, do cérebro para o corpo. Ou seja, tipo, por exemplo, eu senti uma dor específica, foi do meu corpo pro meu cérebro já entendeu, ele sentiu, ele fez eu sentir a dor, que me parece que é uma ilusão, porque, sei lá. Aí ele informa como o corpo deve agir a partir dessa dor, ou seja, quando eu bato a quina do meu, quando eu bato meu dedo na quina do meu guarda-roupa, eu pulo de dor e grito filho da puta do caralho, porque meu corpo já fez eu agir dessa determinada forma, ou seja, vias aferentes e vias eferentes logo após, de maneira rápida na velocidade da luz, ou seja, do eletromagnetismo, processamento. Uma vez que o cérebro recebe essa informação, ele é capaz de reconhecer a sensação de dor e iniciar uma resposta adequada. Em muitos casos, o cérebro é capaz de enviar uma resposta imediata, tá? Que são responsáveis por transmitir informações motoras do cérebro para o corpo. Por exemplo, se você tocar em algo quente, seu cérebro pode enviar um sinal para retirar a mão rapidamente para evitar queimadura. No entanto, em alguns casos mais complexos ou que exigem um processamento mais detalhado, o cérebro pode precisar reenviar informações para a área específica do corpo para através das vias eferentes para que o corpo possa reagir de forma apropriada à situação de dor, por exemplo. Ou seja, tipo, eu fiz um ferimento grave que sangrou. No processo de cura, quando está criando coágulo, por exemplo, o meu corpo envia sinais pro meu cérebro e meu cérebro envia sinais pro meu corpo para ele agir de forma adequada em relação àquele machucado específico e agir de forma regenerativa e, ou seja, eles estão em comunicação, é tipo matéria e forma aristotélica, um depende do outro. O coração depende do cérebro, o cérebro depende do coração bombeando sangue. É, em resumo, foi isso. Foi isso.